famosa, doutora. Não, isso não, aqui é dividir a fome com vocês também. Senhores, senhoras, soberania do veredito seria uma garantia de que a decisão tomada pelos meus pares não seja reformada pelo órgão técnico judiciário. Ou seja, por que o julgamento pelo júri está no artigo 5º? Porque é uma garantia constitucional do acusado de um crime tão grave que o crime doloso contra a vida, de ser julgado pelos seus pares. Então é uma garantia constitucional do acusado. Por isso que a instituição do júri foi prevista no artigo 5º. Então o que adianta você respeitar essa garantia que eu tenho de ser julgado pelos meus pares, mas depois permitir o Tribunal de Justiça reformar aquilo que meus pares decidiram? Seria uma maneira de você suplantar essa garantia que eu tenho. Então, uma garantia constitucional do acusado de ser julgado pelos seus pares, uma acusação tão grave. Então, o tribunal não pode reformar a decisão dos jurados. Não pode, porque a soberania do veredito impede isso. Aí a pergunta, mas então não cabe apelação? Cabe apelação. A gente já tem que entender o seguinte: quando a gente maneja esse recurso de apelação, o que você busca é um reexame da matéria. Você quer que o juízo adquém, o juízo para quem você dirige a apelação, o juízo adquém, você quer que ele faça um juízo rescindente e um juízo rescisório. O que é juízo rescindente? É você anular aquela decisão. Anular. E o que é o juízo rescisório? Você substituir por outra. Ou seja, você reformar aquela decisão. Uma coisa é o anular a decisão. Caio foi condenado pelos jurados. Aí você vai lá, faz um juízo rescindente e anula aquela condenação. Caio não está mais condenado. Aí você vai lá e coloca uma decisão de substituição àquela que você cassou. Você coloca, no lugar da condenação uma absolvição. No lugar de uma condenação mais severa, uma condenação menos severa. Então, quando você substitui a decisão, você está fazendo um juízo rescisório. Juízo rescindente é quando você anula. Juízo rescisório é quando você substitui a decisão. Senhores, senhoras, quando a decisão for dos jurados, você pode até apelar, mas o juiz adquém, o tribunal, ao julgar essa apelação, só vai poder fazer um juízo rescindente, não vai poder fazer um juízo rescisório. Ou seja, os jurados condenaram o Caio, a defesa apela, o Tribunal de Justiça verifica que aquela decisão dos jurados é completamente contrária à prova dos autos. O que o Tribunal de Justiça faz? Anula, cassa a decisão dos jurados. Então o tribunal poderá colocar uma decisão absolutória no lugar daquela condenatória? Ou seja, o Tribunal de Justiça, que julgando a apelação interposta contra a decisão dos jurados, fez o juízo rescindente, anulou a decisão dos jurados. O Tribunal de Justiça, os desembargadores, poderão colocar uma decisão no lugar, ou seja, realizar um juízo rescisório? Não pode.
Então ele pode até realizar um juízo rescindente, anular a decisão do jurado, mas vai ter que devolver para que o júri, com novos jurados, julgue de novo. Não pode substituir, então? Não pode substituir. Então não faz juízo rescisório. Vou achar meu CPP aqui. Quem está com o CPP não? 593. Inciso 3. Aí? Senhores, o artigo 593 traz as hipóteses de apelação. Mas o que nos interessa agora é o inciso 3, que vai falar das apelações contra a decisão do júri. Mas antes de lermos o artigo 593, inciso 3, eu queria que vocês observassem o seguinte. Quando estudamos a matéria competência, uma das espécies de competência que eu apresentei para vocês é a chamada competência funcional. Competência funcional por fase. Por exemplo, a primeira fase do rito do júri, o rito bifásico, do rito escalonado, que funciona no juiz sumariante. Na segunda fase do rito bifásico, do rito escalonado do júri, quem funciona é o tribunal do júri. Agora, nessa segunda fase, é o júri que vai funcionar. Mas tem uma divisão de tarefas. A grosso modo, quem é que condena ou absolve? É o juiz presidente ou o conselho de sentença? Conselho de sentença. Quem condena ou absolve, quem trata desse objeto, desse tema, são os jurados, conselho de sentença. Mas quem realiza a dosimetria da pena? O juiz presidente. Então cada um no seu quadrado, cada um tem seu objeto para trabalhar, tá? Então quando você apela contra a decisão do júri, você tem que perceber se você está atacando a decisão dos jurados, o que compete aos jurados, ou se você está atacando aquilo que compete ao juiz presidente. Porque se você ataca o que compete aos jurados, o Tribunal de Justiça só pode fazer um juízo rescindente. Mas se você ataca aquela parte que compete ao juiz presidente, aí o Tribunal de Justiça, julgando a apelação, vai poder fazer um juízo rescindente e o juízo rescisório. Ok? Outro aspecto que eu quero chamar a atenção, antes de ler o artigo 593, quando estudarmos recursos, que está chegando essa matéria, em breve vamos estudar, a gente vai estudar com mais calma dois tipos de erro que pode motivar a anulação ou a reforma de uma decisão. Tem um erro improcedendo, erro de procedimento, ou seja, quando você não segue o procedimento legal, quando você viola o passo a passo previsto na lei processual penal. E tem um erro injudicando, é quando você erra no mérito, você julga mal. Então uma coisa é eu não seguir o procedimento previsto em lei, aquela forma que a lei mandou eu seguir, eu não segui. Outra coisa é eu errar na hora de julgar, julguei mal. Então, por exemplo, uma coisa é eu não permitir que a defesa indique testemunhas, ou eu não ouço a testemunha que a defesa indicou na resposta à acusação. Na contestação, a defesa vai indicar as testemunhas. E eu digo, não vou ouvir não, estou afim. Eu violei o procedimento manda ouvir testemunhas. Eu tenho que ouvir. Lá no artigo 400 do CPP, que disciplina o procedimento comum ordinário, fala que na audiência de instrução e julgamento tem que ouvir as testemunhas de acusação, ou indicadas pela acusação, tem que ouvir as testemunhas de defesa. Como é que eu não sigo o procedimento? Então, se eu violei o procedimento, se tem um vício de procedimento, a gente chama isso de erro improcedendo. O que o tribunal tem que fazer?
reconhecer o vício, anular, mandar devolver para a primeira instância, fazer de novo. Porque o procedimento tem que ser respeitado na primeira instância. Agora, o que o Tribunal de Justiça, ao julgar um determinado recurso, ele pode reconhecer que o procedimento foi observado, não violou-se o devido processo legal, respeitou-se, né, respeitaram-se as normas processuais. Mas o juiz julgou errado. O juiz, na hora de avaliar a prova, avaliou mal, a prova era no sentido da absolvição, ele condenou. Na hora de impor o regime, botou regime integralmente fechado. Pô, isso não existe, regime integralmente fechado. Então o juiz julgou mal. Aí errou em judicando. O tribunal anula aquela decisão e profere outra no lugar. Então a gente vai aprender que são esses dois, esse binômio, né? Erro no procedimento, erro no julgamento. Foi erro no procedimento, anula e devolve para a primeira instância fazer de novo. Se não houve erro no procedimento, houve um erro no julgamento em si, uma decisão de mérito, aí o tribunal pode dar uma decisão e substituir a decisão de primeira instância. Vamos dar uma lida então agora no 593. Doutora Thaís, quanto tempo nós temos aí? 11h36. 593, inciso 3. Se a apelação se fundar no inciso 3 e a linha D deste artigo... Não. 593, inciso 3. Você está olhando para o parágrafo 3º, não? Das decisões do Tribunal de Júri quando a. ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. Força... Calma, doutora abençoada. Senhores, primeira hipótese que cabe apelação contra a decisão do júri. Quando ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia. A gente vai estudar ainda o procedimento do júri e vai ver que ele é bifásico. A primeira fase se encerra com a decisão de pronúncia. Aí depois vai começar a segunda fase, com a intimação das partes para indicar as provas que vão produzir no julgamento em plenário. Então, depois que acaba a primeira fase, ou seja, que é a decisão de pronúncia, pode ocorrer alguma nulidade. Por exemplo, pode ser lido algum documento lá na sessão em plenário que não foi juntado com 3 dias de antecedência. O CPP proíbe que você surpreenda ali as partes com um documento novo, com uma prova nova. Você só pode exibir alguma prova ali em plenário que tenha sido juntada com no mínimo 3 dias de antecedência. Quer ver uma outra nulidade que pode ocorrer posterior à pronúncia? Você usar argumentos de autoridade. Como assim? O promotor, por exemplo, dizer, está vendo como é que ele é culpado? Tanto é que ele passou o processo todo preso preventivamente. Tanto é que ele chegou aqui algemado, porque ele é perigoso. Você não pode fazer referência à prisão cautelar, o fato de ele ter sido algemado, para poder convencer os jurados. Não pode funcionar no júri um jurado que tenha participado de um júri anterior. Porque de repente já houve um julgamento, apelaram, o tribunal anulou, aí é realizado um novo julgamento. Esse novo julgamento não pode participar nenhum jurado que participou do primeiro. Então podem ocorrer nulidades no procedimento. Então, se a apelação é com base na linha A, no inciso 3, o Tribunal de Justiça, reconhecendo essa nulidade, vai fazer apenas um juízo rescindente. Ok? Vai apenas anular e devolver para ser realizado um novo júri. Dá uma pausa.